8h39 em Campos, ao vivo pela Folha FM, ao vivo aí também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem um podcast desse programa e logo mais às 17 horas tem a reprise também na Plena TV, que é do Grupo Folha da Manhã. Aliás, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, inclusive com fisioterapia, com acupuntura e muito mais, né? A Proteus em destaque aí com sua empresa em boas mãos e seus colaboradores muito bem cuidados. O programa de hoje recebendo o ex-senador, ex-prefeito de Nova Iguaçu por 2 mandatos e atual vereador na cidade do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, está conosco aqui no Folha no Ar. Ô Lindbergh, esse programa tem, além da participação aqui pelo streaming, né, dos ouvintes, tem um grupo criado aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, que é um grupo de WhatsApp justamente para criar essa demanda aí de pautas, perguntas e essa interatividade que é inevitável nesses tempos, né, modernos, aí, globalizados e principalmente agora com a pandemia, que acelerou mais ainda essa revolução digital aí. Tem uma pergunta para você aqui no grupo, que vem do Orlando Tomé Cordeiro, é jornalista, mora aí na capital do Rio de Janeiro. Aliás, aí não, mora lá na capital do Rio, porque você está aqui. E o Orlando teve aqui também recentemente conosco, é colaborador e é jornalista do Correio Brasiliense, articulista lá também do Correio Brasiliense. E ele deixa aqui uma pergunta para o Lindbergh Farias. A força eleitoral do PT no estado do Rio de Janeiro tem vivido uma trajetória decrescente. Em 2014 elegeu 5 deputados federais e em 2018 apenas 1. O que você projeta para o desempenho do partido nas eleições legislativas de 2022 e para o governo do estado? Aí você já adiantou, lançarão a candidatura própria ou apoiarão outro nome de outro partido. Isso você já respondeu, mas pode comentar também, meu caro Lindbergh. Não, deixa eu te falar. Na verdade, na eleição passada, a chapa do PT elegeu 3, porque a Jandira, do PCdoB, estava coligada. Então elegeu Benedita, Jandira e o Quaquá, foi ex-prefeito de Maricá. Que teve a eleição dele impugnada, inclusive uma injustiça, viu Cláudio? Porque, veja bem, no caso do Quaquá, você sabe que para você ser afastado no processo ficha limpa, você tem que ter enriquecimento ilícito. E o Quaquá foi afastado da eleição por ter dado um aumento salarial aos servidores, né? Que é uma coisa legítima. Ele era prefeito da cidade de Maricá, e disseram que, no caso, era enriquecimento ilícito de terceiros, ou seja, dos servidores que receberam aumento. Eu acho que foi fruto dessa perseguição que existiu contra o PT. Então, o Quaquá foi eleito e acabou não assumindo. Agora, é claro que a eleição de 2018, cada eleição é uma eleição. A eleição de 2018 foi uma eleição atípica, em especial aqui no Rio de Janeiro. Porque aqui no Rio de Janeiro, Bolsonaro teve uma votação gigantesca. A nossa luta toda aqui é para virar esse jogo. E no Rio, o Lula hoje lidera as pesquisas. Então eu acho que a gente vai ter uma chapa muito forte. Eu sou candidato a deputado federal, a Benedita da Silva é candidata a deputada federal, o Lula quer que a gente seja candidato a deputado federal. O Quaquá novamente é candidato a deputado federal, o Vadir Damuz foi presidente da OAB, foi deputado federal, é candidato federal. Meu amigo Zé Maria Rangel, que eu quero mandar um abraço aqui para ele, que foi candidato a vereador, teve uma votação grande aqui em Campos, vai ser candidato a deputado federal. Mais de 4 mil votos. Para a gente aqui nessa região ter um deputado federal, né? Queria mandar um abraço também para a presidente do PT, Odisseia, que estão nos ajudando aqui nessa visita à região. Então eu creio que o resultado da eleição de 2018, nós podemos ter um cenário completamente diferente nessa eleição. Porque se 2018 foi a eleição do Bolsonaro, a gente está confiando e acreditando que a eleição de 2022 vai ser a eleição do Lula. E para a gente é fundamental ter uma bancada forte lá, porque a gente sabe como é que é aquilo.
vão tentar atrapalhar o Lula, Cláudio. Eu não tenho dúvida que o Lula ganhando essa eleição, por existir uma extrema-direita que ainda tem força aqui, por ter uma elite, infelizmente nós temos elites no Brasil, da Darcy Ribeira que falava, elites com cabeça escravocrata, antidemocratas, a história do Brasil é a história de golpes, foi assim contra Getúlio, contra João Goulart, foi assim contra Dilma, uma prisão do Lula. Então a gente tem que ter uma bancada forte ali em Brasília. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, mais talvez por uma experiência própria. E aí cabe uma pergunta talvez interessante. Tenho 2 filhos com 24 anos, são gêmeos. E assim como eles, essa geração aí chegou para a política, entrou, eles não participam de política, eles votam. Então, estou falando como eleitores. Eles conhecem no vocabulário deles o que é corrupção, PT. E o que é PT? É corrupção. O que você fala e o que vocês vão trabalhar para essa juventude? Aí pode ser estadual, federal, para governador, para presidente da República. Como é que vai ser o diálogo com essa juventude e que meio que migrou para o PSOL? Eu não posso até, não existe pesquisa, eu estou avaliando aqui talvez uma questão local. Meio que deu uma migrada para o PSOL, foi, né, espalhou. O pessoal que teve um desempenho muito bom aqui em Campos com a Natália Soares. Aliás, eu quero perguntar depois também se vocês vão estar juntos aí, né, juntos nessa questão do cenário aqui local. Mas falando sobre esses jovens, e aí tratando de eleição no geral, desde Lula, né, até aqui os candidatos à Assembleia Legislativa. Como é que vai ser o linguajar para que esses jovens que chegaram nesse cenário e pegaram, né, a Lava Jato, entender que o PT não é isso, ou que a corrupção não é, que o PT não é corrupção? Olha, Cláudio, deixa eu te contar. Você toca num ponto central, que é o diálogo com essa juventude. Você sabe que nas pesquisas eleitorais é onde Bolsonaro está pior, são entre os jovens, né? A juventude está contra o Bolsonaro. O que a gente vai ter, tem sempre um debate, é explicar a perseguição que houve contra o Lula, né? A criminalização que houve do PT naquele processo todo. E eu acho que o discurso que existia em cima da corrupção, que foi um discurso muito abraçado pelo Bolsonaro, eu acho que nesse sentido eles estão muito desmoralizados. Por tudo que está acontecendo no país, né? Esse episódio das vacinas, a questão do Queiroz, das rachadinhas, eles perderam muita autoridade quanto a isso. E acho que o Lula, a questão da Lava Jato, também no Brasil, depois da decisão da Suprema Corte, que anulou os processos do Lula, nos dá condições de rebater essa narrativa que tentaram impor, né, contra o presidente Lula. Agora, eu acho, você falou de juventude, primeiro o seguinte, a gente está trabalhando muito com o PSOL. Acho que o PSOL é um partido muito importante. A gente quer fazer essa aliança com o PSOL. Nós temos liderança do PSOL, como Guilherme Boulos, que fala muito para a juventude, teve uma candidatura a prefeito de São Paulo falando muito para a juventude. Mas tem também o que a gente fez e o que a gente vai fazer. Porque eu te falo, eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes, quando era muito jovem, naquele processo do Fora Collor. As universidades brasileiras eram universidades que eram frequentadas pelas elites apenas. Eu fiz medicina na Universidade Federal da Paraíba, não tinha um jovem negro. Então nós tivemos esse processo de interiorização das universidades. A gente abriu essa questão da política de cotas, porque isso é um debate para a juventude. Nós não tínhamos essa juventude negra que está hoje na universidade. Cláudio, eu falava ontem lá no Simpetro que eu me emocionei quando senador, fui na Universidade Federal do Espírito Santo e fui na formatura de uma turma de medicina. E 100 jovens, a gente viu ali 30 estudantes negros de medicina. Aí, na hora, me veio à cabeça que eu nunca tinha sido atendido por um médico negro. Era um processo de transformação muito grande. Esses institutos federais, a gente falou aqui do Jefferson Manhães, nós tínhamos 140, foi para 680. Nós tínhamos política de formação profissional para a juventude, pró-jovem. Era todo tipo de política de formação profissional para a juventude. Nós tínhamos uma política de primeiro emprego.
Então nós vamos ter que falar muito disso, porque a juventude está completamente desamparada. Eu fico vendo esses entregadores de aplicativos, Claudio, porque a juventude, a gente tem que olhar a juventude como um todo. Tem juventude de setores médios, mas a juventude trabalhadora está sendo esmagada. Esses garotos que entregam comidas pelos aplicativos, eles entregam, às vezes, passando fome. É um cara que está ali e vende um discurso do empreendedor. Ele não tem direito a férias, ele não tem nenhum direito trabalhista, ele, no futuro, não vai ter aposentadoria. Então, eu acho que cabe muito, nisso o Lula é mestre, de falar de esperança, do futuro. E eu acho que a gente vai ter que recompor todo esse ataque que houve contra o PT em relação à corrupção. A gente vai ter que separar isso, né? Separar de erros individuais, de uma coisa coletiva, de um projeto coletivo. Agora, houve um processo de demonização do PT. Agora, você tem razão, esse é um tema que a gente tem que enfrentar. Tem que enfrentar, porque foi uma campanha em cima disso. Isso eu acho que o Lula, Arnaldo, eu vou te dizer uma coisa, o Lula foi um cara que ele não aceitou sair da prisão, que queriam, em alguns momentos, construir acordos de prisão domiciliar. Ele disse, não, eu não aceito enquanto não mostrar minha inocência nesse processo todo. E isso é uma preocupação que o Lula tem o tempo inteiro. Então, esse é um tema que a gente tem que enfrentar. Agora, eu acho que a juventude, você tem toda a razão, Cláudio, quando o PSOL cresceu muito nesse setor, mas eu acho que é um processo de recuperação nossa. Tem gente se filiando ao PT, né? Agora, eu acho que a juventude vai estar com muita força na campanha do Lula. Né? Vai estar com muita força na campanha do Lula. E eu acho que a gente vai ter um processo de mobilizações estudantis quando voltar às aulas presenciais nas universidades e nos institutos federais. Porque eu também não acredito só na eleição lá à frente. Para derrotar isso que aconteceu aqui no Brasil, eu lembro eu era muito garoto, mas naquelas mobilizações contra a ditadura militar. Para você derrotar um golpe como aquele, teve que ter povo nas ruas. Eu acho que o próximo ano nós vamos ter muita mobilização, em especial dos estudantes brasileiros. Lindbergh, voltando agora aqui, enfim, resolver o problema de conexão, vamos trazer o cenário para Campos, né? Campos é visto como uma cidade estratégica para o PT. Isso, desde a caravana do Lula lá atrás, quando o próprio ex-presidente esteve em Campos, concedeu entrevista à Continental à época, que teve repercussão, inclusive, em toda a mídia nacional. Como que Lula enxerga Campos hoje? É um caminho onde ele vai passar para fazer campanha aqui pelo Norte Fluminense? Olha, eu inclusive queria me colocar à disposição, Cláudio, para tentar falar com a assessoria do Lula, para a distância, enquanto não vem a Campos, ele fazer uma entrevista com vocês aqui, né? Eu acho que isso seria muito importante para o Lula. Não tem como se falar política no estado do Rio de Janeiro sem falar de Campos, da recuperação dessa cidade, que é um polo de desenvolvimento econômico para toda a região. Então, a recuperação econômica de Campos é fundamental. Então, o Lula, quando vier no Rio de Janeiro fazer sua caravana, ele vem em Campos. Eu conversava, Arnaldo, com o Cláudio, antes do intervalo, que a gente está com uma preocupação muito grande com a segurança do Lula, pessoal. Porque Flávio Dino esteve conversando com ele agora, reforçou essa preocupação, porque esse Brasil está muito maluco nessa coisa. Eu não falo nem uma coisa orquestrada pelo próprio Bolsonaro, mas esses seguidores deles aí tem de tudo. Então, um cara como esse achar que... Então, nós estamos muito preocupados com a segurança do Lula, com os deslocamentos. Eu diria que essa é uma questão central para o Brasil. Porque o Lula hoje é uma esperança. Tá? A gente entende até quando o Arnaldo falou se a gente tem outro nome, a gente tem o nome do Haddad, mas ninguém tem a força do Lula nesse momento. E as pessoas sabem que Lula não vai significar ruptura. Lula, digamos, é uma transição pacífica para a volta de um processo democrático normal. Então nós vamos ter sempre esse problema, que é a segurança do Lula, mas com certeza o Lula vai vir a Campos para falar com o povo daqui de Campos, mas para mim eu acho que seria muito importante que antes disso ele falasse com vocês, pela força desse programa de vocês, para repercutir depois nos jornais, né? Porque a obsessão do Lula nesse momento é retomada do crescimento econômico, geração de empregos, resolver centralmente o problema da fome. E
que eu sei que aqui também é um problema muito grave, porque a maior parte da população brasileira, até 57% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. E essa turma é que está sofrendo tudo isso que a gente está vivendo no país. Agora, falando especificamente do Diretório Municipal do PT Campos, quais são as suas projeções para o PT Campos nessa próxima eleição de 2022? Na última eleição, por exemplo, o Zé Maria Rangel teve uma votação expressiva a vereador, mas não teve uma nominata forte que sustentasse para que o PT voltasse a ter uma cadeira na Câmara de Campos. Na campanha a prefeita, a própria Natália, como o Nogueira colocou, Natália pelo PSOL, teve uma votação superior à da professora Odisseia, que foi a candidata a prefeito de Campos pelo PT. Dá para pensar numa estruturação do partido, pensando já na próxima eleição municipal, mas antes, nessa disputa de 2022? Olha, primeiro eu quero mandar um abraço para o nosso Odisseia, eu já falei dela aqui, presidente do PT, que é uma batalhadora, uma mulher que nunca se afastou da luta, né, Cláudio? Arnaldo está sempre. E mandar um abraço para a professora Odete, também, que é do PCdoB, para a Natália, que teve essa votação muito expressiva aqui, e um abraço muito especial para o Zé Maria Rangel, que é uma figura que a gente acredita muito. Eu conheci o Zé Maria como presidente da FUP, Federação Única dos Petroleiros, um dos mais importantes sindicalistas do Brasil, que se colocou nessa tarefa de ajudar a reconstrução do PT aqui. Você sabe que lá atrás eu dizia, Zé Maria, você tem que ser candidato a prefeito, mas ele achava importante conquistar essa vaga aqui de vereador. Você sabe, eu estava lembrando esses dias, Cláudio, aqui quando eu cheguei em Campos, do nosso doutor Macu, que eu quero prestar homenagens, que faleceu há pouco tempo, é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho grandes recordações, e eu lembro da eleição dele de prefeito em 2012, que foi um sucesso aqui em Campos, né? Nós estávamos no governo federal, e o doutor Macu fez uma campanha muito bonita, e ele quase teve chance de ganhar a eleição da Rosinha, né? Ele foi muito bem na campanha, teve um debate que ele não foi tão bem ali, mas no geral ele foi muito bem. Nós vivemos um momento, Arnaldo, que não foi um momento fácil para o PT. Por isso, quando eu homenageio a Odisseia, eu quero homenagear todos os militantes do PT. Porque a gente viveu um período, e eu vivi pessoalmente também, porque eu botava a minha cara ali para defender a Dilma no meio daquele golpe que existiu ali. E teve um momento que construíram um sentimento na maioria do povo brasileiro contra o PT, e a gente viveu aquele afastamento da Dilma, a prisão do Lula, e era Jornal Nacional todo dia contra o PT. Então a gente passou por um período muito difícil. Então por isso que eu quero parabenizar essa turma que resistiu. Agora eu acho, Arnaldo, que nós ganhando a presidência da República novamente, e eu acho que a vitória do Lula é fundamental nesse processo, a gente vai querer reconstruir um trabalho do PT com força aqui na região, atraindo juventudes principalmente, novas lideranças, que o processo histórico é assim. Tem determinados momentos que surgem novas lideranças, que surgem novas pessoas, e eu acho que é isso que a gente vai ter nesse próximo período. Então, o PT quer crescer aqui em Campos. Eu acho que a partir da vitória do Lula, a gente pode reconstruir um partido aqui com mais força, né? Porque é isso que a gente está vendo. A gente atravessou um momento que foi um momento muito duro, né? E a gente segurou ali, resistiu ali. E agora a gente está vendo, eu acho esse momento um momento, do ponto de vista histórico, de uma virada no povo brasileiro. E a gente está virando. Esse é o meu sentimento aqui, Arnaldo, de uma certa alegria, inclusive, de ir lá para Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense, sempre votou no Lula, na Dilma, e nessa última eleição, Bolsonaro teve quase 80% dos votos. E eu estou andando lá de novo agora, e as pessoas falam do Lula. Está havendo uma virada no meio do povo. E vai haver aqui em Campos também. E é por isso um dos motivos dessa visita nossa aqui é tentar organizar esse processo de resistência, a campanha lá à frente, nós temos que ter mobilizações, mas nós temos que juntar toda essa turma mais progressista aqui em Campos e fortalecer o PT. Eu acho que nós vamos ter um PT aqui bem mais forte, e a liderança do Zé Maria, para nós, é muito importante, viu, Cláudio? Agora, o PT Campos lança candidato a deputado estadual ou federal nessa próxima eleição? Zé Maria Rangel, a gente quer que o Zé Maria Rangel seja nosso candidato
candidato a deputado federal, é uma liderança. Eu acho que o PT faz 5 ou 6 deputados federais. Eu sou candidato, o Benedito é candidato, o Quaquá candidato, o Vadir Damus candidato, Zé Maria Rangel candidato. Então, o Zé Maria é uma figura pública que a gente está apostando aqui, né? Agora, o futuro de Campos, você sabe que eu sou suspeito de falar, mas no futuro de Campos, nós temos uma figura aqui em Campos como o nosso reitor do Instituto Federal Fluminense, Jefferson Manhães. Esse cara, em algum momento, Cláudio, a gente tem que convencer ele a ser prefeito de Campos, uma figura muito ampla, que seria uma coisa muito mais ampla que o PT, pela capacidade de gestão dele, pelo que ele fez no Instituto Federal Fluminense, né? A gente tem que atrair gente de fora também, gente que não está naquela disputa política eleitoral, mas que tem capacidade de contribuir para uma outra política, entendeu? Eu acho que os setores de esquerda, progressistas, têm que procurar isso também. Essas boas novidades, nomes que têm força na sociedade. E é isso também que a gente aposta, um processo de renovação também de quadros. Agora, para concluir da minha parte, se Nogueira tiver mais alguma pergunta, ele traz depois. Na última eleição, 65-13 em Campos, né? Bolsonaro venceu 65-35 no segundo turno. Campos sempre se mostrou um eleitorado mais conservador na questão de disputa presidencial, assim como São João da Barra também o é, São Francisco também deu a vitória. Enfim, Bolsonaro ganhou em todos os municípios aqui da região. Como trabalhar para desconstruir essa ideia? Você acha que o povo daqui da nossa região, pelo termômetro que você está tendo nessa sua agenda regional, ainda que tenha começado agora, já é um povo que tenha se arrependido desse voto de alguma forma, ou vai ser realmente uma disputa mais acirrada aqui na região do que no país como um todo? Olha, eu acho o seguinte, primeiro que a eleição de 2008 não é parâmetro, porque foi aquela febre, aquela onda bolsonarista ali, viu, Arnaldo? E agora nós temos Lula no páreo. Então nós vamos lutar para ganhar a eleição aqui em Campos. O que a gente está fazendo aqui é organizar redes, pegar contatos, para a gente ir montando redes de WhatsApp, porque no WhatsApp o Bolsonaro ficou completamente livre naquele período. Eles impuseram ali, a gente está fazendo esse trabalho. Eu estou aqui, vou visitar as cidades também para fazer esse trabalho político, que é de juntar gente. Vou estar agora em São João da Barra, 13h. Vou estar em São Francisco Tabapuana, às 18 horas, lá no lugar chamado Bar do Geraldo, quem tiver de São Francisco nos escutando. E vou rodar toda a região. A ideia nossa é começar a organizar isso. Eu sei que aqui, primeiro no estado do Rio de Janeiro, a disputa é mais apertada. O Lula está ganhando aqui, né? Mas está ganhando de 4, 5 pontos de diferença. É diferente da Bahia, por exemplo. Eu vi uma pesquisa da Bahia, estava 74-12 para o Lula. Uma diferença gigantesca. Então, aqui o jogo, mas por isso que é tão importante. Então, a nossa luta aqui é para ganhar em Campos. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas a gente quer ganhar a eleição em Campos, e é isso que a gente vai trabalhar. Porque tem muita gente mudando de voto. Acho que as pessoas, eu tenho encontrado novas pessoas que parece que esqueceram que votaram no Bolsonaro. E eu volto a dizer a vocês, o que está sendo mais forte é a mudança no povo mais pobre, no trabalhador. Essa questão do preço dos alimentos tem um impacto muito grande, pessoal. As pessoas não estão comendo mais carne. Aquela história do churrasco no final de semana não existe mais. O preço do arroz, o preço do óleo de cozinha, o preço do botijão de gás é uma covardia. O botijão de gás era R$38 na época do Lula, está 100. E por que era R$38, Arnaldo? Porque o governo, a Petrobras é uma empresa pública, que tem lucros enormes. E o Lula, em 8 anos, não deixou ter aumento. Por quê? Porque sabe que o preço do botijão de gás interfere na vida do povo mais pobre. A Petrobras pode absorver aquilo. Agora não, mudou a política da Petrobras. Eles só pensam no lucro dos acionistas da Bolsa de Nova York. E a empresa mudou. Eu falei aqui no começo do programa, mas como eu sei que entra gente nova, eu quero repetir. Parece que essa questão dos alimentos não tem nada a ver com o governo. Mas tem sim. Existia uma política feita pela Conab de estoque de alimentos que regulavam os preços. Então, eu falei do arroz. Toneladas de arroz armazenados. Quando o preço internacional subia, o governo soltava aquilo, o preço caía. Eles destruíram isso. Uma visão ultraliberal
de que não deve haver nenhum tipo de interferência na economia, nos preços, que o mercado se autorregula. Então, em cima dessa loucura, eles estão acabando com a vida do povo. Então, é isso que vai mudar. Eu te digo aqui, você pode ir nas áreas mais pobres de Campos, que já mudou. Quem ganha até 2 salários mínimos já não é Bolsonaro. Então, é por aí que a gente está apostando. E nós temos que ter esse diálogo com a juventude, como o Claudio Nogueira falou, mas um diálogo muito forte com esse povo trabalhador, o povo mais pobre. Eu acho que aí vai ser o segredo da nossa vitória. Bom, para a gente fechar então nessa questão local aqui, como diz o Aloysio, muito citando aí um grande artista da nossa região, né, o saudoso Capi, vamos trazer para o nosso canavial para a gente fechar aqui. Hoje você vai estar onde você teve? Está em Campos, né? Ontem uma reunião no Sindipetro, INF. Vai estar hoje em São João da Barra, meio-dia, às 18 horas em São Francisco, e vai estar ainda com outras localidades. Por exemplo, como que ficou Campos? Campos, você vai estar também com o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, esteve com o Jefinho, enfim. Falando de partido, de composição, desse grupo que você está começando a montar aí. Por exemplo, o PSOL. Caminha com vocês, o pessoal de Campos, caminha com vocês na próxima eleição, nessa composição também estadual, e em São João da Barra e São Francisco. Como é que vai ser essa reunião lá? Tem alguma coisa agendada com as prefeitas, por exemplo, das duas cidades? Olha, deixa eu falar primeiro o seguinte, aqui em Campos eu estive na UF, eu vou no Instituto Federal, vou lá no polo, esse polo novo do Instituto Federal, vou conversar com o reitor da UERJ também agora, vou também no assentamento do MST lá, Cambaíba, vou numa ocupação aqui, a ocupação Novo Horizonte também, eu vou lá no Novo Horizonte conversar com o pessoal que está lá. Nós estamos tendo esse diálogo muito próximo com o PSOL nacional, né? E aqui é um desejo muito grande, eu acho que a linha política nossa é o desejo de juntar, de estar próximo com o PSOL, discutindo o programa, discutindo projetos, muito próximo do PCdoB, muito próximo do PSB. Eu diria que essa chapa PSOL, PCdoB, PT e PSB é uma chapa que já está se construindo em torno da candidatura do Freire, governador do estado. Eu no Rio, que é o candidato a governador, e com grande possibilidade de Lula. Isso significa que tem um processo de integração dos municípios. Isso para nós é fundamental. Eu vou lá em São João da Barra fazer uma reunião a 13h com algumas pessoas que lá também defendem o Lula. Vou encontrar a vereadora Sônia. Vou tentar dar um abraço na Carla Machado e dizer o seguinte, e na prefeita de São Francisco também, Francimara. Agora foi a sua internet que falhou aí, aliás, já estamos acostumados com a do Arnaldo aí também, onde você está. Repete aí. Depois da Francimara, parou. Por favor, Lindbergh. Vê se reconecta aqui. Eu acho que travou, né, Arnaldo? Acho que travou de vez. Travou de vez. Vê se o reconecta aí, enfim, dá um F5 aí pra gente. Arnaldo, boa entrevista com o Lindbergh, enquanto ele tenta reconectar aqui, fazer o fechamento dessa entrevista, né? Com certeza, né? Sempre a pessoa que tem experiência, né? Passou pelo Senado, inclusive era um assunto que a gente podia abordar, a próxima eleição do Senado, se o PT vai ter candidato. Siciliano, o presidente da LERJ, parece que está ensaiando uma candidatura ao Senado, né? Mas o Lindbergh falou aí dessa composição, quem sabe trazendo o Felipe Santos é uma ideia, e tirar o Felipe da corrida ao governo do Estado e as frentes mais de esquerda, com exceção do PDT, que também deve ter o candidato Rodrigo Neves, né? São conjunturas, né? O jogo está bem movimentado já, visando a eleição de 2022, que se Deus quiser, né? Tudo já tranquilo aí no cenário de pós-pandemia, se Deus quiser, vai ser realizado em outubro, dentro do período que é previsto, né? E tomara que assim o seja, né? Que a vacinação avance e que até lá essa questão possa ser
toda realizada dentro da normalidade, né, Nogueira? Não, essa questão do Senado aí, o Lindbergh até falou, gente, mas 1h30 é muita coisa, muito tempo. Falou, como é que... Mas hoje tivemos alguns problemas, né? Eita, nós! Infelizmente tivemos alguns problemas, mas enfim, vamos tentando chegar ao final aí. Acho que se o Lindbergh conseguisse voltar pelo menos para fazer essa despedida aí, né? Tô tentando aqui. Mas agora, onde ele está, se a internet caiu, dificilmente voltará. Olha Lá aí. eu conheço bem. Sim. São alguns anos já no programa, né, Nogueira? Rapaz, é uma situação complicada, mas hoje foi fantástico. Aí não só a sua participação, inteligente como sempre, mas com a moldura ao seu redor aí, fantástica, né? Pois é, o local é bonito, mas estava difícil lá para equilibrar no barco, cachorro no porto, garça pousando no barco, bomba de barco ligando, mas enfim, a gente vai se adaptando. E o pessoal chegando no porto falando comigo, eu sem poder cumprimentar as pessoas. Mais ou menos assim. Voltei. Gente, deixa eu falar. Aí eu estava dizendo que quero falar com as prefeitas para dizer o seguinte, que a gente voltando a governar esse país, a gente vai ter uma relação sempre muito próxima dos municípios. Eu fui senador, Cláudio. Eu coloquei emendas parlamentares aqui sempre para todos esses municípios. Então a gente quer dizer às prefeitas que, e isso a gente está fazendo no Brasil inteiro, que o Lula ganhando a eleição, o Lula era reconhecido como presidente que ajudava os municípios. Olha, eram prefeitos do DEM, prefeitos do PSDB. Então a gente vai voltar àquela política, né? Então a gente está muito preocupado em mostrar a cada prefeito que não vai ter tratamento diferenciado, independente da cor partidária. Então essa caminhada é muito importante para dizer que a gente ganhando a eleição, eles podem contar com a gente, como parlamentar, né? Mas eu acho que tem essa sinalização, que é uma sinalização muito importante. Cláudio, Arnaldo, eu quero agradecer muito vocês, viu, por esse espaço. O Cláudio falou para mim, quando começou, ontem eu falei com ele, Arnaldo, eu disse, puxa, Cláudio, mais 1h40, ele disse, olha, você vai ver, daqui a pouco passou de 9 horas e nós estamos aqui, uma conversa agradável, eu agradeço muito, eu sei da força desse programa de vocês, mas eu quero agradecer muito e eu vou ter que sair porque eu vou para uma agenda agora na UENF, que inclusive eu, quando fui senador, eu sempre procurei olhar as universidades e aquele bandejão que tem lá na UENF, viu, Cláudio? Foi fruto de uma emenda parlamentar nossa, que a gente fez, que tem uma preocupação muito grande dessa juventude nas universidades, mas de conseguir permanecer. Em especial essa juventude, filho de trabalhador, que entrou nas universidades a partir dessas políticas que foram feitas no país, tá? Mas para mim foi um prazer enorme e eu queria muito construir essa agenda do Lula aí com vocês, para uma entrevista aqui. O Lula está falando muito em programa de rádio. Sim. E, de fato, esse programa de vocês é um dos programas que tem uma das maiores audiências no estado do Rio. Mandar um abraço para o Aloysio, transmita ele. Diga ele que eu entendo porque ele não participou, porque assistir Olimpíadas não é mole. Eu mesmo fui dormir assistindo o surf 2 horas da manhã. E mando um abraço para a Diva, que eu sempre tratei com muito respeito pelo que representa. Os eventos aqui, ela sempre foi muito gentil, acolhedora, né? Lembrar essa época do PT, porque a época do PT hoje tem tanta fake news, era uma época de muito diálogo, todo mundo conversava, né? Então aqui não tem nenhum bicho-papão, você que estão nos escutando aqui, o Lula não significa isso, o Lula não é, pelo contrário, a gente quer novamente pacificar esse país crescer, com inclusão social, que a gente não abre mão de melhorar a vida do povo mais pobre desse país. Tá um abraço, viu, Cláudio? Um abraço, Arnaldo. Um abraço, querido. Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela visita aqui ao programa, por estar conosco aqui. Agradece aí ao Vitor, a sua assessoria toda aí. Muito obrigado e, né, boa sorte aí na sua agenda aqui na região. Grande abraço. Valeu. Um abraço. Até mais. Valeu, um abraço. Te mandei aí o que você pediu já, tá no seu WhatsApp aí. Ótimo, obrigado. Um abraço então, o meu caro Arnaldo Neto, bom dia também, muito obrigado e até amanhã.
Até amanhã, Nogueira, amanhã às 7 a gente volta. Durante o dia a gente anuncia aí o entrevistado desta quarta-feira, né? E amanhã com menos problemas de conexão, se Deus quiser, pedindo desculpa aí aos nossos ouvintes, mas precisa ficar aqui em Atafona e aqui, quando dá problema em um sinal, parece que dá em todos, né? São 3 opções de internet, nenhuma pegava, tanto que tive que ir lá para a beira do rio para ver se pegava o sinal de telefonia móvel e conseguimos levar ali pelo menos os 2 primeiros blocos. Mas pedindo desculpas aos ouvintes, e amanhã a gente soluciona isso na nossa próxima entrevista. Perfeito. Tá certo, Arnaldo. Muito obrigado. Bom dia para você. Às 7 da manhã, de volta com mais um Folha no Ar, primeira edição, sempre no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.